Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, né? Então, hoje estou gravando aqui as aulas do Figma. Provavelmente elas já vão sair na segunda aí para vocês assistirem. E, bom, vamos lá começar então, né? Eu estou aqui com a aplicação do Figma. Qual é a diferença da aplicação e do site? A única diferença é que a visualização dos projetos aqui é um pouco diferente, eu vou mostrar já. E ah, a gente consegue mexer no projeto, mesmo sem internet, né? Então, eu posso desligar a rede aqui, estou gravando sem precisar dela, né? Então eu posso desligar que eu não vou ter impacto nenhum. Depois, na hora que a internet voltar, ele vai sincronizar, né? Com o servidor em si. Então, bom, pra gente não mexer em nenhum dos projetos que a gente estava mexendo antes aqui e tudo mais, eu vou criar um novo arquivo. E a diferença é que na aplicação aqui, os arquivos eles ficam em abas. Então eu posso ter aqui, eu volto para home, né? Posso fechar ele aqui. É diferente do que a gente tem lá na aplicação, que tem que clicar aqui no íconezinho do Figma e voltar para os arquivos, né? Só essa é a diferença. Ok? Então, para começar aqui, eu vou começar com o frame, que é o que a gente está acostumado a mexer. O modelo que a gente está acostumado a mexer é o de 16 por 9, que traz justamente a resolução do monitor, né? A maioria deles, pelo menos, 1920 por 1080, ok? 1920, largura, por 1080, altura, ok? 16 por 9. A gente também tem o modelo de 9 por 16, que fica aqui em Social, que é o do Instagram Story. Então, 1080 por 1920. Seria, vou abrir aqui, seria o mesmo formato do desktop, só porém no formato do celular, né? Então, deixa eu fechar isso aqui. Vamos criar um para desktop, que é esse que a gente busca ali em presentation, né? Apresentação. Vamos lá então. O que a gente tem aqui do frame em si? A gente tem o posicionamento dele em X e Y, que aqui não está zerado, mas a gente pode zerar para centralizar. Vamos lá, zerar. Ele vai mover um pouco para o lado e um pouco para baixo. Ok? Quando a gente tem algum elemento que saiu fora da visão que a gente tem aqui, ele automaticamente cria essas barrinhas, né? Então é normal. Bom, agora não tem mais ela. Beleza. Outras coisas que a gente tem no Figma em si, eu posso rolar para cima ou para as laterais. Para as laterais nesse caso não, né? Mas eu posso aumentar e diminuir. Aumentar a visão, ou aproximar a visão e afastar. Então com o Ctrl segurando eu consigo fazer isso. Ctrl gira o scroll para frente e gira para trás, ok? Então a gente consegue aproximar e desaproximar. Outras coisas que a gente tem aqui do frame em si. Então, o width height, isso vocês já conhecem lá do CSS, o width é o largura, 1920, e o height é a altura, 1080. Isso aqui é a resolução padrão do formato em Full HD. Então, por isso que a gente está trabalhando com essa resolução aqui, ok? Outras coisas que o frame tem em si, rotação, então dá para rotacionar ele, 60 graus, 45, 90. 90 a gente tem a resolução de celular, né? De 9 por 16, por assim dizer. Mesmo que esse frame seja de 16 por 9. E a gente tem arredondamento das bordas também. Se eu botar um 25, uma coisa assim que eu estou acostumado em alguns elementos, não vai dar para perceber muito bem. Mas, se por acaso vocês quiserem arredondar o frame, o que eu não indico, né? Mas, tá? E botar aqui uns 200 mais ou menos, ele vai fazer esse arredondamento. Vou até trocar a cor aqui para vocês darem uma olhada melhor. Então, a gente tem uma borda um pouco arredondada, né? Um pouco não, bastante na real. Vou deixar retinho aqui, só pra gente poder trabalhar. Outras coisas que a gente tem mais no frame, coisas um pouco mais básicas, né? A questão das cores, então já acessei ali um pouco as cores. A gente pode alterar as cores direto por aqui, e a opacidade também. Então deixa eu botar um preto aqui e botar a opacidade aqui em 10%, por exemplo. Consigo alterar direto por aqui. De outra forma, eu consigo clicar aqui no quadradinho da cor, né? E trocar a cor dela por aqui também. Então vamos supor, vou deixar aqui deixar em 100% aqui. Deixar um 50. Ok. Trabalhar com vermelho, eu posso alterar a matiz também. Então laranja, amarelo, azul, roxo, até o outro lado do vermelho, né? Então tenho toda a matiz aqui. Ok. Deixar aqui um azul ciano, mais ou menos. Posso mexer na opacidade também, por aqui. Então opacidade 0 ou opacidade 100, tanto faz. E a gente também tem outros tipos de formatos de cores, né, por assim dizer. A gente tem o Hexa, o RGB, então que trata ali com o vermelho, o verde e o azul, vocês já conhecem esse. CSS ele traz o RGBA, o alfa, né,
O alfa no caso aqui tem 1. Vamos supor, quero botar em 5. Consigo diminuir por aqui ou diminuir aqui pelo RGBA. O bom dessa parte é que ele vai trazer certinho aqui qual é a nossa cor no RGBA pro CSS, né? Outros padrões que tem HSL e HSB. O HSL ele é interessante porque ele traz questão da cor. Então, a escala da cor aqui, por exemplo, se eu mudar a matiz, ele vai mudar só o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro ele é da saturação. Então, saturação vai envolver o quanto a cor vai aparecer. Então, vamos supor, eu vou botar aqui 60, a saturação está em 60, 20, a cor em si fica um pouco mais cinza. Então, de cinza a cor natural, o quanto que ela vai fornecer. E no final aqui a gente tem a qualidade. Então a qualidade aqui está em 45, posso botar em uns 90, vai ficar muito claro isso aqui. Ou posso botar em 10, por exemplo, e vai ficar bem mais escuro. Então, vou entrar aqui uns 30, pode ser. E no final aqui a gente tem a opacidade também, né? Então, posso mexer aqui ou ali, tanto faz. Bom, outras coisas que a gente tem aqui embaixo, a questão da paleta de cores. No Figma ele deixa aparecendo quais cores que a gente está mexendo no projeto, né? Então eu vou deixar aqui no azul um pouco mais escuro, ok? Só pra gente mexer com outros elementos. E assim que eu fizer a criação de alguns outros elementos aqui, vocês vão ver essa paleta de cores aumentando, ok? Então vamos lá. Do que a gente tem de elementos, né? A gente vai passar aqui depois, mas primeiro eu quero mostrar a questão dos elementos em si. A gente tem os shapes, então shapes de quadrado, retângulo, linha, flecha, elipse, círculo, né? Triângulo, estrela e imagem. Eu vou começar criando um retângulo aqui. O retângulo, eu posso criar o formato dele livremente, ou posso criar a altura e largura proporcionais. Para isso eu preciso segurar o Shift só. Ou eu posso centralizar ele a partir de um ponto. Então o ponto que eu cliquei vai ser o ponto central dele. Eu posso também segurar o Shift, essa do ponto é o Alt, ok? Então eu posso só com o Alt criar ele centralizado a partir de um ponto. Então vamos supor, eu vou fazer a criação de novo e clicar um pouco mais no centro aqui. Então aqui o meu centro vai ser o ponto central, ok? Na hora que eu aperto no Alt, ele me permite fazer a criação a partir de onde eu cliquei. Isso é interessante para caso vocês queiram fazer a criação de um botão de um ponto específico. Vocês já viram, né, no caso. Posso apertar também o Shift junto com o Alt. Então ele vai criar um retângulo, um quadrado nesse caso, né? A partir de um ponto centralizado. Ok? Então eu vou criar aqui de uns 400 mais ou menos pixels. E eu vou clicar aqui na cor. Na hora que eu clicar na cor, como eu falei para vocês, ele traz a paleta de cores. Então eu posso clicar aqui na paleta de cores para ele trocar a cor. Ou posso trocar por uma outra cor, né? Então, vou clicar aqui e vou só trocar a matiz, que ele vai puxar de outra cor mais ou menos. Com as mesmas configurações, né? De saturação e luz. Bom, é mais ou menos essa cor, tá bom? Aqui um pouquinho mais claro. Eu vou criar outro retângulo aqui, só pra gente ter ele. Eu vou puxar aqui a partir do azul um laranja. Pode ser. Ok? Beleza. Então, a partir desses dois elementos, vocês podem ver que a paleta de cores vai aumentando cada vez mais. Vocês sabem quando um elemento fugiu da paleta de cores? Quando aparece uma nova cor, que não deveria estar aqui. Então, por isso que é importante trabalhar com uma paleta de cores. Ok? Outras coisas que a gente tem nos elementos e nos frames também, né? Questão de borda. Então aqui eu tenho uma borda de espessura 1, ela tá preta, né? Eu posso botar ela como branca, só pra gente poder ver um pouco melhor no azul, né? Então aqui, posso aumentar a espessura dessa borda, aqui no stroke. Eu consigo clicar aqui em cima do símbolo, né? E aumentar, movendo pro lado, ok? Ou eu posso simplesmente clicar em cima da numeração e aumentar, né? Vou dar aqui um 5, acho que é bastante já. Então, aqui a gente tem a questão da borda, ok? Posso mudar a cor dessa borda também. Então, daquele mesmo jeito que eu fiz ali para mudar, posso mudar aqui também. Vou botar aqui um roxo, pode ser. Ok, vou botar um pouquinho maior essa borda, uns 10. Ok. Se vocês repararem, a nossa borda, ela está aumentando para dentro do quadrado. Isso é uma propriedade do CSS a respeito da borda. Então aqui no Figma eu sempre tenho esse cuidado. Se vocês quiserem fazer uma borda de 2 pixels, por exemplo, para fora do quadrado, é interessante que vocês definam o tamanho do quadrado como 2 pixels a mais em cada lado, ok?
Vou deixar aqui em 10, como estava antes, mais ou menos, e vamos partir para os efeitos. Nos efeitos, a gente tem a parte da sombra, então deixa eu aproximar um pouco mais para a gente poder ver melhor. A parte da sombra, a gente tem aqui o tipo de sombra que está sendo emitida, então sombra para fora, sombra para dentro. Por causa da borda não vai aparecer, né? Mas se eu clicar no olhinho aqui da borda, eu vou sumir com ela visualmente só. Então ela só não vai aparecer no visual. Eu vou ir mudando aqui as outras propriedades da sombra então, pra gente ir mexendo, né? A gente tem a sombra um pouco mais voltada, que eu vou dar um blur, né, em todas as bordas. E a gente tem um background blur, que dá uma desbotada embaixo e não em cima, né? Como era esse layer blur. Então ele desbota o elemento em si e o background desbota embaixo, né? Aqui a gente tem as propriedades da sombra em si. Então, configurações de efeito, ok? Configurações de efeito. Lá no CSS vocês têm que a sombra, ela tem três propriedades. Posicionamento em X, Y e o blur. O blur é o esfumaciamento, ok? Então se eu aumentar aqui o blur para uns 50 pixels, ela vai esfumaciar bastante. Percebam que na hora que eu mudo isso, vamos lá de 2 para 20 pode ser, ele já dá uma boa diferença. Aqui a gente pode aumentar a opacidade, botar em 100 só para poder ver melhor. Vou botar o blur aqui em 50. Então ele vai aumentar bastante a distribuição da borda em si, né? A gente pode mudar também o posicionamento dela, então em X vai ficar em 5 pixels, em Y 5 também, ok? Então vou deixar aqui esse blur uns 15, ok? A gente vê que ela deslocou 5 para a direita e 5 para baixo, ok? E a gente tem uma outra propriedade aqui que é o spread. Ele basicamente faz a concentração da cor da borda. Então, se esse spread está em 1, ele vai concentrar um pouco menos. Se ele estiver em 10, ele vai concentrar bastante. E o nosso blur ele vai ser ajustado um pouco mais para fora. Okay? Então a gente tem basicamente a concentração. Uma formatação que eu gosto de deixar, mais ou menos. Uns 20. Vamos lá. 50%. Eu acho que 50% é bastante ainda. Depende, a gente está num frame mais ou menos grande, né? Mas vamos lá. 30%, pode ser. E um blur de 20%. Dá um detalhe de fundo. E não fica tão visível assim, né? A gente também tem os outros, né? Então, o inner, que é a borda por dentro. Se vocês repararem aqui, fica um pouco mais escuro aqui, né? Eu vou trocar aí para vocês verem. Então, borda por fora, sombra por fora e sombra por dentro. Ele dá um ar de profundidade no elemento em si, ok? Então eu posso aumentar aqui um pouco a opacidade, só para vocês verem um pouco melhor. Então, ó, a gente tem o efeito de profundidade, né, no elemento. Okay? Essa configuração de efeito e borda a gente consegue passar. Ó, botei ele para ele poder. Ele tá com a borda ainda, ele tá com a profundidade no elemento também. Vou deixar essa profundidade um pouco mais visível, só pra gente poder ver melhor de longe. Essa borda, a cor e o efeito de sombra a gente consegue passar para outros elementos. Então vamos supor, o efeito de sombra, se eu clicar aqui na lateralzinha dele, percebam que eu tô com o mouse em cima das configurações, né? Se eu botar um pouquinho pro lado, aqui onde não aparece nada e clicar, eu vou selecionar esse efeito. Eu consigo dar um Ctrl C nesse efeito, selecionar o retângulo que eu quero fazer a colagem e dar um Ctrl V. Ele vai colar automaticamente esse efeito em outro elemento. Então essa parte é boa. Caso você esteja mexendo com poucos elementos, compensa. Mas se forem muitos elementos, compensa a gente mexer com a parte de repente dos componentes, né? Bom, além desses elementos, né, a gente tem também, então, vai finalizando essa parte da gravação, né, as linhas, ok? Das linhas a gente tem várias outras configurações, então questão da centralização dela, espessura da linha, ela vai ser mais grossa ou mais fina, ok? Já aqui em 10. O tipo dela, então como é que ela está sendo amostrada, ela vai ser uma flecha, uma linha pode ser uma flecha. O que ela vai ter exatamente na ponta, né? Ok? O que ela pode ter de repente no outro lado, na outra ponta. Então a gente tem a configuração dos dois lados, ok? Vamos supor que vocês queiram fazer uma flecha assim, dá pra fazer, ok? Ou assim fica um pouco estranho, né? Mas a gente tem... não tem do outro lado, não tem, ok? Tudo bem, então deixamos a nossa linha assim, ok? A gente tem a parte dos efeitos também, na linha, então dei um Ctrl C só, e eu vou botar aqui um Drop Shadow na nossa linha, ok? Então uma bordinha na nossa linha assim.
posso trocar a cor dessa linha também. Aqui. A cor da nossa linha, ela não fica no fio, como é a questão do retângulo. Ela fica no stroke, ok? Então, essa pequena diferença é o que faz a mudança da cor aqui. Se a gente tentar botar uma cor aqui no fio, não vai dar certo, tá? Então, tenho isso em mente. Pra gente deletar algum elemento, tem o botãozinho de menos aqui, né? E mais, para adicionar, ok? Eu vou deixar essa linha vermelha mesmo, ok? A gente tem os outros elementos aqui, questão da flecha em si. Então agora nós temos uma flecha, ok? Ela tem as mesmas propriedades da linha, espessura e tudo mais. Deixa aqui em 10 também. A questão da ponta, ok? De um lado, do outro, ok? Então, basicamente, ó, aqui a gente tem a questão da linha, né? Da linha não, da flecha. A nossa linha, ela pode ser uma flecha também, caso vocês queiram, né? Então aqui a gente tem agora duas flechas iguais, ok? É só a distinção do elemento, que tá um pouco diferente ali, né? Aqui a gente pode trocar também, então inverter o que está de qual lado, ok? Posso botar aqui, por exemplo, isso aqui e inverter, ok? Então, simples. A gente também tem outras configurações, então aqui nos três pontinhos, tanto da linha quanto da flecha, a gente tem outras configurações. Essa flecha, ou linha, né, ela pode ser sólida ou pode ser pontilhada. Então agora a gente tem uma flecha pontilhada. A gente pode escolher, deixa eu aproximar um pouco mais, a gente pode escolher como é que vai ser o pontilhado dessa flecha. Então se ele vai ser totalmente quadrado, se não vai ter nenhuma configuração. Se ele vai ser um pouco mais esticado, então eu posso botar aqui um espaçamento. Botar um espaçamento de 100, só pra gente ver um pouco melhor. Bom, se a gente não vai ter nenhuma configuração, então ele vai ser pautado por pontinhos. Se esses pontinhos vão ser retângulos, ou se eles vão ter as bordas um pouco mais arredondadas, ok? Então a gente tem essas configurações. Questão da ponta também, a princípio, a gente poderia, né, configurar. Caso aqui, como não tem exatamente uma ponta, ele não está configurando nenhuma, né? A gente também tem aqui o espaçamento, então de cada um desses pontos, como já mostrei para vocês, né? Espaçamento padrão, se a gente zerar, vai ser a princípio, vamos zerar aqui, deixar zerado mesmo, vai ser o 20, então que é do tamanho do pontilhado, ok? Espaçamento aqui eles estão todos colados, então tá como um espaçamento de 20, né? 20 por quê? 20 é 10 de um lado e 10 do outro, né? Até o ponto aqui, até a separação, né? A gente pode aumentar ele, então botar em 30, 40, 50, ok? O gap é o mesmo, eu tenho essa propriedade do gap no grid, né? Então fazer espaçamento, ok? 50 aqui um pouco mais, ou 100 como estava antes, né? E a gente tem, deixa eu aumentar um pouco assim aqui, a gente vai mexer um pouquinho no dash, tamanho desse pontilhado, né? O tamanho do pontilhado que a gente vai ter, né? Eu vou botar aqui, vamos por 100, então ele vai ser bem maior. Vou botar aqui 200, e a gente vai ter uma junção, provavelmente, de pontilhados, né? Exatamente. Vou botar aqui como 10, e a gente tem vários pontinhos separados. E aqui uns 40, pode ser. Então a gente tem um pontilhado bem rente, por assim dizer. Eu vou deixar essas duas pontas aqui como sem formatação nenhuma, ok? E aqui a gente volta a ter uma linha pontilhada, ok? Se eu quisesse ter uma flecha, poderia botar ela para esse lado ou para o outro, né? Tanto faz. E eu poderia ter também duas flechas, né? Uma para cada lado, ok? Então, nossa linha que a gente fez uma flecha, nossa flecha que a gente fez uma flecha toda personalizada. Agora a gente tem os círculos. Deixa eu mover esses elementos um pouco para cá. Então esse aqui para cá também. A gente tem os círculos aqui. A gente tem aquela mesma configuração do Shift ou do Alt, tanto faz. Eu vou criar um círculo de largura e altura igual, só pra gente mexer. Então, do círculo a gente também tem a questão de cores, ok? E a gente já está mexendo com várias coisas aqui, né? Posso botar uma cor semelhante, deixando laranja. Deixa eu puxar um laranja um pouco mais aqui, um pouco mais vermelho. Beleza. Puxar um amarelo, pode ser. O que a gente tem amarelo? Vamos lá. Se eu clicar no quadrado aqui, estão vendo que está aparecendo umas bolinhas? Então essa aqui é a border radius, a propriedade aqui da lateral, né? A gente pode mexer aqui, aumentar, tá nos 200, e ele vai virar um círculo, né? Ou a gente pode botar, por exemplo, uns 20, ok? De qualquer forma, a border radius também aparece aqui. Então se eu clicar e arrastar, eu consigo fazer um círculo, ou
eu consigo só ajustar um pouquinho a borda, né? Okay. No círculo em si, a gente também tem isso, só que ele vai mexer com o raio do círculo. Então, estão vendo essa bolinha? O raio não, o arco, né? Estão vendo essa bolinha? Essa bolinha é o arco. Então, se eu mexer nela e arrastar, eu mexo no quanto que o nosso círculo vai ter de arco em si. Ok? Então eu vou deixar aqui mais ou menos um arco de 80, ou menos 80, né, nesse caso. E eu posso rotacionar também o nosso elemento, né? Vou rotacionar aqui até uns 30, 45, um pouco melhor. 45. 45 acho que é muito, 40. Ok, então, aqui o que a gente tem agora? A gente tem o nosso, deixa eu ajeitar um pouquinho. A gente tem o nosso Pac-Man, por assim dizer. O Pac-Man ele pode ter efeitos, então eu vou colar aqui e botar um efeito de Drop Shadow. Layer Blue. Vamos lá, background. Drop Shadow, pode ser. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu acabei de botar cor, as coisas no Pac-Man. Eu vou colocar um olho nele. Então, para colocar um olho, eu vou clicar aqui em Ellipse de novo, né? E eu vou, a partir desse ponto aqui, eu quero que ele faça uma bolinha proporcional. Então, estou segurando o Alt e o Shift. Ok? Essa bolinha vai ser preta. E agora a gente tem um olho pro Pac-Man. A gente consegue também agrupar elementos. Então, vamos supor, se eu selecionar o Pac-Man e o círculo, eu posso tanto selecionar assim, segurando e passando a seleção sobre eles, né? Quanto apertar em um, segurar no Shift, apertar em outro, e também a gente pode selecionar aqui na lateral. Então estão vendo que a gente tem elipse 2 e elipse 1. Se eu apertar aqui em um elemento, eu segurar o Ctrl nesse caso, né? E clicar em outro, eu vou selecionar os dois. O Ctrl nesse caso, ele vai selecionar elementos distantes. Se eu apertar no Shift, então clicar em um elemento e segurar o Shift e apertar no outro do outro extremo, ele vai selecionar todos. Então tenho essa visão, ok? Vou selecionar por aqui, Ctrl e Ellipse 2. E aqui eu posso clicar então com o botão direito, eu poderia apertar Ctrl G, que ele iria agrupar, ok? Aqui formou o grupo 1 já, né? Ou eu posso clicar com o botão direito, e a gente tem aqui o grupo Selection, né? Selecionar grupo. Então eu posso clicar aqui também, ok? Ele vai formar o nosso grupo 1. Bom, aqui no grupo 1 o que a gente tem? Quando a gente clica nele em si, né? A gente pode ver as duas cores que tem. Então, tanto do Pac-Man quanto do olho do Pac-Man. Poderia deixar o olho do Pac-Man vermelho. Mas não vai ser o caso, né? Ok. O que a gente pode fazer com esse Pac-Man? A gente pode ter outros Pac-Mans. Então, a partir de ter outros Pac-Mans, a gente vai deixar um pouco mais pra frente. Mas só pra vocês saberem que dá pra ter um elemento a partir de outros. Ok? Então, para finalizando aqui, a gente vai mexer então com o polígono. O polígono é a mesma ideia dos outros, Shift ou Alt, né? Ou os dois, ok? Então, eu vou clicar, fazer ele formato altura e largura igual. Eu vou mudar aqui a cor também, deixar um verde, ok? Posso aplicar aqui uma sombra também. Pode ser esse tipo de sombra, pode ser um blur. Se fosse um blur, seria bom que fosse um pouco mais forte, né? Aqui. E a gente tem também aqui no triângulo é as mesmas propriedades do quadrado, então que a gente tem configurações e tudo mais, ok? A gente tem também a estrela, ok? Questão de cor. Eu vou deixar ela aqui como roxo. Questão de sombreamento e tudo mais, ok? Então, se eu quisesse fazer uma estrela de céu, não ficaria muito bonito sim, mas tudo bem. Vou botar um inner shadow aqui, ok? Questão de borda também, a gente tem a mesma coisa, ok? Isso aqui eu não vou chegar a colocar, mas esqueci aqui. E a gente tem questão de imagem também. Então, inserir uma imagem. E daí ele vai puxar para inserir uma imagem de algum lugar. Poderia simplesmente abrir uma pasta aqui e inserir uma imagem. Então, vamos supor, se eu fosse botar a imagem do Sonic aqui, eu acho que é essa aqui. Okay, essa aqui. Eu posso simplesmente arrastar também para dentro do Figma, que ele vai reconhecer que isso aqui é uma imagem. Essa imagem, eu posso colocar ela dentro de um elemento. Mas, por enquanto, nessa aula, vai ficar um pouquinho mais simples. A gente não vai chegar a fazer essas partes, ok? Na imagem a gente pode mudar a border radius também, então ele também aparece aqui. A gente fazer um círculo, né? Ou não. Ou só ajustar um pouquinho.
E no Border Radius ele tem outra propriedade aqui, pra gente expandir todas as bordas, para poder mexer em cada uma. Então vamos supor, uma configuração que eu gosto de fazer é essa aqui, vou botar aqui uns 30, 0, 30 e 0. Que no CSS a gente pode fazer só com 30 e 0, né? Que ele já vai pegar o cima e embaixo, esquerda e direita. E daí a gente tem essa propriedade, né? Dá uma borda, duas bordas arredondadas nas extremidades e nas outras duas não. Ok? Então, essa primeira aula ficou bem grande, mas é questão de criação, desenvolvimento e tudo mais. Mexer, manipular um pouco, sem texto, né? Por enquanto. E no próximo daí eu mostro um pouquinho melhor, ok?